Muito boa tarde a todas e a todos. Cumpro e peço que desconte do meu tempo um protocolo muito prazeroso, cumprimentando o meu caro prefeito anfitrião, meu estimado companheiro, meu amigo, Rodrigo Neves. Parabéns por receber tantos e tantas expressivas autoridades e lideranças do Brasil. Quero cumprimentar meu velho e querido amigo, estou realmente em casa, Jonas Donizete, que é o prefeito municipal de Campinas, onde opera uma extraordinária administração e preside essa Frente Nacional de Prefeitos. Quero cumprimentar meu companheiro, o deputado Pedro Fernandes, que logo mais será lançado nosso candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro. E, se me permite aqui puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha, meu conterrâneo, o prefeito Roberto Cláudio, meu querido amigo e irmão, é uma honra muito grande repartir consigo essa mesa. Eu sustento, diante da liderança mais importante do país, que são as nossas lideranças municipalistas, que o nosso país precisa mudar. O país precisa mudar por qualquer ângulo que se queira considerar. Eu chamo a atenção brevemente, aproveitando a qualidade extraordinária da audiência, para alguns rapidíssimos números. 62 mil homicídios o país adotou nos últimos 12 meses, 8% apenas dos quais investigados. Quase todos pobres, quase todos jovens, quase todos negros, todos da periferia, mostrando absoluto colapso das estruturas do Estado de Direito Democrático e espetando o medo no coração da gente brasileira. O Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, 37 milhões e 400 mil dos nossos irmãos e irmãs empurrados para a informalidade, desorganizando o comércio regular nas cidades, ainda tentando, correndo do rapa, levar alguma coisa para casa pela decência do trabalho. Isso tudo vai indicando que o Brasil precisa mudar. 60 milhões de nacionais brasileiros hoje estão com o nome negativado no SPC. Nunca vivenciamos este número. Cada um se sentindo o pior dos homens, a pior das mulheres, por não dar conta de honrar o crédito da praça, quando, na verdade, 60 milhões de pessoas inadimplentes nada mais é do que um sintoma eloquente de um erro crasso de condução de política econômica. Se nós ainda duvidarmos dos dados contemporâneos, vamos buscar um pouco um dado na história. Em 1980, um terço da riqueza brasileira é extraída da indústria. Hoje, apenas 11% do PIB brasileiro se extrai da indústria de transformação. É o mais brutal, violento e veloz processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial, numa hora muito precoce, em que uma economia pós-industrial ainda não respondeu com a devida vitalidade pelo drama do emprego, do salário, da renda e das receitas públicas do país. Esse PIB de 30% era o equivalente, meus compatriotas, à soma do produto industrial da China, da Coreia do Sul, do Vietnã, da Malásia e de Singapura juntos, e ainda sobrava um tanto. Ou seja, o produto industrial brasileiro ontem, em 1980, era a soma de todos esses produtos industriais. Só para ser telegráfico, nesse ano, a China passou em 6,5 vezes a produção industrial brasileira. Isso tudo dá para nós uma pista de por que eu sustento com certa comoção que nós precisamos fazer um grande diálogo, e a hora do debate agora deve ser obrigar todos os candidatos, de quaisquer que sejam os ângulos ideológicos, a refletirmos sobre dados que são numéricos. Esses números não comportam muita digressão ideológica. É claro que a solução, como diria o Dadá Maravilha, a solucionática dessa problemática pede, exige ideologia, prumo, olhares distintos. Mas é preciso que nós façamos um acordo. Ou são verdadeiros esses números, e nós temos que nos debruçar sobre eles, o debate tem que esclarecer o que aconteceu para o Brasil chegar a esse ponto, e, especialmente, o que temos como nacionais brasileiros que discutir para fraternalmente sairmos e tirarmos o nosso povo dessa encalacrada. A grande questão é que o Brasil, desses anos 80 para cá, tem crescido pífios 2% ao ano, em média, enquanto a população cresce a 1,7% ao ano. E eu chamo o 1980 porque nós não precisamos agora tomar posição nesse amesquinhado debate que pretende repartir essa extraordinária nação entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice. Nós somos muito mais complexos, muito mais heterogêneos, muito mais difíceis. E nós precisamos reunirmos todos nós para refletirmos juntos sobre a tarefa. E eu falo isso porque, logo mais demonstrarei, aqui está, nesse auditório, o vetor central
para superarmos a lógica de impasse do presidencialismo brasileiro. Mas, se nós tivermos em conta este número, em 1980 o Brasil não tinha nem o Lula nem o Fernando Henrique. E, de 1980 para hoje, o Brasil cresce a 2%, enquanto a população cresce a 1,7%. Ou seja, o crescimento por cabeça está praticamente parado em 0,4% ao ano. Quando nós lembramos da perversidade da nossa distribuição de renda, nós vamos encontrar, então, a aguda menção a sermos, talvez não, com segurança, a economia mais desigualmente distribuída do planeta. Nesse momento, 5 brasileiros, 5, somam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E eu não falo isso para satanizar os que conseguiram êxito. Eu não tenho há muitos anos que eu não tenho viés ideológico, preconceito moralista contra o êxito econômico, que eu considero um prêmio do bom trabalho, da boa virtude. Minha preocupação são os 100 milhões de nacionais que têm para repartir o que 5 pessoas têm no Brasil. E isso vai indiciando também as pistas, se esse diagnóstico for correto, do complexo por fazer que o Brasil precisa encaminhar. E aí nós chegamos ao tempo presente, aproveitando, volto a dizer, o brilho, a experiência, a capacidade de todas e de todos aqui, eu posso ser um pouco mais superficial e telegráfico. Presentemente, o Brasil está proibido de crescer, nem sequer os 2% médios, porque de tanto adiar a confrontação do redesenho de um projeto nacional de desenvolvimento, e é disso que se trata, penso eu, comovidamente, o Brasil chegou nas seguintes 3 interdições. Cada uma delas complexa, sofisticada e a exigir uma grande discussão envolvendo a verdadeira liderança do país, que não pode mais ser confinada a grupos de pressão, a pequenos grupos de interesse, a pequenos grupos de egoísmo, inclusive, nesta concentração de renda selvagem, que, infelizmente, é o produto derradeiro dessa nossa incapacidade de desenharmos o nosso novo projeto nacional de desenvolvimento. Interdição número 1, o explosivo e único endividamento das famílias e das empresas. Não é possível imaginarmos que, com um sistema financeiro concentrado como nós permitimos que acontecesse, apenas 5 bancos no Brasil hoje concentram 83% de todas as transações financeiras do país. Ou seja, 5 bancos concentram 83% de todo o crédito disponível no país, para o setor público e para o setor privado. Isso provocou os seguintes números, um deles eu já denunciei, o endividamento das famílias, 60 milhões de nacionais com nome sujo no SPC e no Serasa. E nas empresas, débito consolidado de 2 trilhões de reais, com 600 bilhões de reais dos quais caminhando aceleradamente para a contabilização de crédito de recuperação duvidosa. Portanto, o país não pode crescer porque falta o investimento das empresas e falta o consumo das famílias, que é um grande motor na nossa tradição de baixo nível de formação bruta de capital. Segunda razão, e essa imediatamente consulta uma questão estratégica de fundo, que vai demandar uma pacificação ideológica, ou pelo menos uma discussão mais clara, que consulte mais nossa inteligência do que nossos preconceitos, que é o fato de que o Brasil montou-se, abrindo mão de projeto nacional e das suas consequências, nós não temos uma política industrial e de comércio exterior consistente, não temos uma política de ciência e tecnologia consistente, não temos uma política, enfim, de defesa consistente, não temos uma política de relações exteriores consistente, porque isso tudo foi abominado na vã ilusão ideológica de que o laissez-faire, o individualismo espontaneísta do mercado, teria capacidade de resolver nossas equações estratégicas. Vale apenas um parênteses aqui. Para mim, a iniciativa privada é uma ferramenta essencial e indispensável ao êxito da sociedade humana. Portanto, não vai aqui nenhum preconceito, nenhum estigma, porque eu já sei, olhando a vida, estudando, que a iniciativa privada é insubstituível como motor do progresso humano, do progresso técnico-científico, do crescimento. Só que isto não é desenvolvimento. Jamais foi de se exigir da iniciativa privada a equação do desenvolvimento, que, como cada um daqui sabe, cada uma sabe, é uma consequência muito mais de uma institucionalidade parelha, em que o setor público se associa com a iniciativa privada, promove as condições, sejam regulatórias, seja de parcerias, de equity, de capitalização, de assistência na superação do atraso tecnológico, enfim, isto é o que explica o progresso da humanidade. Pois bem, como nós abrimos mão disso, qualquer crescimento que o Brasil tenha experimentado
imediatamente gera uma ruptura nas nossas contas com o estrangeiro. Ou seja, o ciclo de expansão do consumo, do real, que eu ajudei a fazer, quando nós encerramos a inflação, que era uma espécie de tributação, o povo ganha renda no dia seguinte e transforma essa renda no dia seguinte em consumo. Como nós não temos cuidado da estratégia de produção do país, essa explosão de consumo impõe uma plataforma de importação que o país não tem os dólares suficientes para honrar. Resultado, no curto tempo, arrebenta a taxa de câmbio, ou seja, a comparação do valor da nossa moeda com o dólar. Isso vira inflação, por caminhos que todos aqui conhecem, e a gente pode explicitar em outra ocasião, não quero lhes cansar para além do que já estou fazendo. E o resultado prático é que a gente atira nessa inflação com taxa de juros, e a taxa de juros explode o endividamento do setor público, que, por sua vez, tensiona o padrão fiscal do Brasil, que, por sua vez, deteriora a condição de trabalhar da União, dos estados e municípios. Olhem os números, meus compatriotas. Eu fui prefeito, tenho esse privilégio de ter sido colega de vocês. Meu pai foi prefeito, meu irmão Cid Gomes está aqui presente, foi prefeito. Eu tenho uma relação absolutamente íntima com essa agenda para meu privilégio. Talvez tenha sido a melhor escola que eu possa ter tido em toda a minha longa, já extensa vida pública. Mas olhem os números. Quando o Fernando Henrique tomou posse, na sucessão do Itamar Franco, a carga tributária do Brasil era de 27% do PIB, Rodrigo. 27% do PIB. A dívida pública tinha levado 500 anos de história nacional desenvolvimentista para se arredondar em 38% do PIB. Quando esta brincadeira, de prostração neoliberal se impõe ao Brasil, olha os números, 8 anos apenas depois, a dívida pública explode de 38% para 78% do PIB, e a função dessa dívida explosiva, além de uma certa concessão de privilégios na Previdência, o Brasil explode a sua carga tributária de 27% para 36,5% do PIB. Mas faz como? Através de contribuições que subtraem os estados e municípios da partilha dessas receitas. Resultado, todo o galope da carga tributária, que frauda o espírito municipalista e federativo da Constituição de 88, é feito por um galope de contribuições parafiscais, que todos sabem, não são partilhadas com os municípios. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, um certo tempo muito duradouro, o CPMF, são os exemplos mais chocantes disso. Na mesma parte, como a crise explode as tensões sociais e a pobreza desdobra-se em demandas novas, isso vai agravando as tensões sobre o orçamento fiscal das unidades federativas, de maneira que hoje 17 dos 27 estados brasileiros se aproximam da iliquidez e mais de 60% dos municípios brasileiros estão já assim, avizinhados aos padrões prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Resultado prático, Brasília manda dizer que, doravante, os professores têm um piso nacional de salários. Muito justo, para quem quer dar prioridade. Mas e como é que os municípios pagam? Depois, Brasília manda dizer que os agentes comunitários de saúde têm um piso nacional de salários. Muito justo, porque merecem e precisam ter um piso nacional de salário. Mas como é que os municípios pagam? E por aí nós vamos desdobrando uma contradição, com a contradição que não encontra ouvido nesse necessário diálogo nacional. E aí chegamos ao terceiro fator que impede o país de crescer, o mais grave colapso fiscal da nossa história contemporânea. Não pelo fluxo, porque nós já assistimos 2 anos atrás um déficit nominal primário de 180 bilhões de reais, e o ano passado desceu para 130. Portanto, teoricamente, estaremos até um bom caminho de regressão desse déficit primário. Mas tudo que se põe de déficit primário vai para a dívida, e isto é tabu. E nós precisamos conversar no concreto sobre isso, porque isso é um assunto dramaticamente objetivo. A dívida pública bruta do Brasil hoje já se aproxima perigosamente dos 80% do PIB. Em valores nominais, companheirada, isso significa 4,580 trilhões de reais. E dívida não é propriamente um problema, dependendo do perfil. Pois bem, 26% dessa dívida, 1,184 bilhões de reais, vencem, meu caro prefeito, em 4 dias. Não há ajuste fiscal capaz de honrar este fluxo. E isso é o que aproxima a realidade brasileira
da próxima administração. E isso é o que pede, suplica, roga que os brasileiros que temos responsabilidade estabeleçamos nossas diferenças de forma respeitosa, fraterna, porque o problema é tão grave, tão complexo, tão poderosamente ameaçador sobre a nação brasileira, que não é possível que um dono da verdade chegue em Brasília, não deixa que eu chuto e capaz de resolver. É preciso estabelecer um amplo diálogo e as soluções há. Mas elas serão todas doídas, sofridas. O Brasil, se quer voltar a crescer, única circunstância de cobrirmos os ganhos de produtividade da economia e de darmos oportunidade aos quase 2 milhões de garotos, rapazes e moças que por ano chegam ao mercado de trabalho no Brasil, nós precisamos sair dos 2% críticos de crescimento para algo não inferior a 5% do PIB. Para isso é preciso pôr em discussão, sem dogma de fé, sem substituição de um dogma de fé por outro, mas botando a nossa inteligência para refletir. Esta trempe que se montou numa madrugada de emergência e que virou uma coisa indiscutível no Brasil, o tal tripé macroeconômico. Então, de repente, pouco importa que o minério de ferro, quando o Lula entrega o governo para Dilma, estava sendo vendido a $190 a tonelada, e quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada de minério de ferro estava sendo vendida a 38. Pouco importa para essa trempe que nós estávamos vendendo, quando o Lula entregou para a Dilma, o petróleo a $110, e quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo sendo vendido a 30. Nós impusemos ao Brasil uma meta de inflação, impusemos ao Brasil um superávit primário apurado de forma tosca, e eu tentarei demonstrar isso no prático, não que a gente não esteja em absoluta afinidade e compromisso com os valores. Qual é a melhor inflação? Zero. Qual é o melhor equilíbrio? Qual é a melhor conta para o fisco? Superávit o maior possível. Por quê? Porque para nós que somos mais comprometidos com o povo, é daí que vem o dinheiro para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para enfrentar o drama da segurança, para enfrentar a questão da infraestrutura. Portanto, desequilíbrio, conta ruinosa, não é boa para ninguém. Mas apurar isto, desconsiderando certas questões, chega porque não aguenta mais o Brasil. Exemplo prático. Cada um dos senhores e das senhoras prefeitos e prefeitas, especialmente das cidades médias e maiores, tem condição de crédito. Cada um. E hoje há o maior volume de dinheiro disponível da história da humanidade. O maior estoque de capital financeiro ocioso da história da humanidade existe hoje. Portanto, loucos por local de aplicação, tanto em agências multilaterais quanto em linhas privadas, porque faz 10 anos o juro internacional é negativo. Pois bem, aqui no Brasil, se um prefeito faz uma proposta de crédito e dá em garantia a receita do Fundo de Participação dos Municípios, isso é o que antigamente se chamava em contabilidade tradicional partida dobrada. Qual é o risco que a União corre de inadimplência? Se ela tem a procuração para reter o Fundo de Participação como lastro garantidor. Sabe como é que a nossa lei classifica esse débito? A tempo presente. Então, eu contabilizo a tempo presente para fins de afirmar déficit e superávit e a receita futura, que está casada e garantida, eu desconsidero. Isso é pura estupidez. Isso é só um erro técnico, crasso, que tem feito um grande mal ao Brasil. E a consequência prática, repare bem, eu não estou falando de gastança nem de farra do boi. Estou falando o seguinte, se um prefeito tem como fazer um investimento que eu posso estudar, que vai multiplicar a sua eficiência, que vai qualificar o seu serviço público, que vai melhorar a sua economia e, portanto, enfrentar os problemas reais do povo, e se ele me dá, em contrapartida, o meu aval, que não é nada mais senão uma garantia, uma procuração para que eu retenha, isso é uma partida dobrada. É passivo-ativo Casadinho da Silva, não tem zero razão para você contabilizar a tempo presente como gasto primário, um investimento que pode ser, evidentemente, regular para que não haja, por exemplo, empréstimo para a expansão de custeios, etc., 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 embora seja de se discutir com clareza se educar o nosso povo é gasto com custeio. Se garantir a produtividade sistêmica de uma nação com saúde que não tenha 700 mil casos de malária na Amazônia, 600 mil casos de dengue no centro dinâmico, que vê a febre amarela voltar, se isso é gasto corrente igual papel higiênico e gasolina para o carro da polícia, podemos pôr em perspectiva, mas nem estou indo tão longe.
Estou falando aqui que nós precisamos destravar as condições, porque a consequência de tudo isso é que esse ano de 2017 nós chegamos ao limite do paroxismo. A menor taxa de investimento da história do Brasil, desde que se mede a série histórica de 1947 para cá. O menor volume. E com esta PEC 95, muito pouco estudada, sem precedente internacional, haverá um garrote vil sobre a essencialidade do custeio das universidades e da rede pública de saúde. Então, repare bem, novidade, os senhores e as senhoras vão ter que pagar um piso nacional de salário dos agentes de saúde. Mas os repasses da União, como demonstrado aqui, vão despencar. Porque está estabelecido agora, por uma maluquice que não tem precedente no mundo, que a expansão do gasto só pode ser o nominal do ano passado mais a inflação. Se a inflação é de 3,56, como é que a gente expande, implantando o gasto com professores, o piso nacional de agente comunitário de saúde? É simplesmente uma incongruência estúpida que nós vamos ter que desmontar. Evidentemente, eu vou usar esses meus derradeiros 4 minutos, 3 minutos, para propor uma alternativa. O Brasil precisa recelebrar um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um conflito e quer dizer uma pista de uma estratégia. Projeto supõe nós abandonarmos de uma vez por todas a ilusão de que progresso humano, desenvolvimento é uma coisa que vai acontecer por acaso, espontaneamente. Nunca foi assim na história de nenhuma nação do planeta Terra. É preciso descobrir claramente, de novo, a virtude do planejamento. Estabelecer, por exemplo, que em meio século, em 50 anos, a nossa nação quer ter os padrões de evolução socioeconômica da França. Isso é perfeitamente praticável. E de 50 anos para cá, extraímos o que é que vai ser feito em 10 anos, em 20 anos, em 5 anos, para que a gente possa concentrar. Exemplo muito prático, muito prático. Por exemplo, todas as obras de infraestrutura de transporte de massa que há hoje no Brasil, anotadas pelo BNDES, todas juntas, custam 300 bilhões de reais. E dá para executá-las em 10 anos, 30 bilhões por ano, estabelecendo, por exemplo, um impacto fortíssimo, instantâneo, em emprego, de baixo nível de exigência de qualificação. Como tal, o país precisa trazer. Qual é a nossa meta em relação ao déficit habitacional? Qual é a nossa meta em relação ao saneamento básico? Para que você estabeleça, sem o stop and go, sem começa, para, desemprega, dissolve contratos, distrata contratos, chama o segundo lugar, uma lei estúpida de licitação que foi tirada em cima da perna, numa madrugada em Brasília, e permitindo o abuso de não eleitos, usurpadores do poder democrático que pertence ao povo, com promotores dando lição a prefeitos e a vereadores, dizendo faça isso, deixe de fazer aquilo. É preciso consertar essa institucionalidade para que o país saia da interdição em que se encontra. Nacional, óbvio, porque as condições de empreender não são globais, e desenvolvimento não é o mesmo que crescimento. Para isso, a grande tarefa, superar essas interdições, o endividamento das pessoas, famílias e empresas, superar o problema estratégico do desequilíbrio nas importações, entrando numa dinâmica de reindustrialização do país, complexo industrial do petróleo e gás, complexo industrial da saúde pública. O Brasil comprou 17 bilhões de dólares. Repare bem, 17 bilhões de dólares a nação brasileira gastou ano passado, gerando emprego na China, na Índia, na Europa e nos Estados Unidos, de um complexo industrial da saúde. Fármacos, químicos, você podia montar isso no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, na metade sul do Rio Grande do Sul, nas áreas mais pobres da Amazônia, em qualquer lugar, porque a compra governamental está protegida pelos acordos do Brasil na Organização Mundial do Comércio. E, por fim, a questão básica do desenho fiscal. O desenho fiscal vai ter que nos confrontar com uma realidade. O sistema tributário brasileiro é ruim e ineficiente. Ele grava muito mais os pobres, porque prefere tributar indiretamente o consumo, e muito menos os ricos, que podem pagar mais. É preciso colocar em perspectiva essa discussão, sem ruptura de nenhuma natureza, mas isso é muito mais fácil falar do que fazer. E isso, então, nos meus 30 segundos derradeiros, eu concluo para afirmar, como disse no começo, essa instância aqui é essencial. Como assim? Tá bom, eu quero cumprir, eu sou o cumpridor das minhas obrigações. Mas eu termino, eu planejei. Basicamente é o seguinte, nós temos uma engenharia institucional assentada no impasse. Não temos que nos assustar com isso, temos que pôr luz nisso.
o Congresso Nacional, no presidencialismo, não tem nenhuma responsabilidade com o monopólio do desenho institucional que ele possui. Não é para falar mal. O Congresso Nacional, no presidencialismo, tem o monopólio do desenho institucional, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade da economia, com a sanidade dos serviços públicos, que é tarefa do Executivo. Resultado, deixado solto e ao sabor de pressões e contrapressões dos lobbies e grupos de pressão, a tendência é diminuir imposto e aumentar a despesa. Empurrar piso salarial para os outros pagar, é completamente compreensível isso. Como é que a gente sai disso? 4 providências. A primeira, propor antes, para que o debate não seja Chico contra Manel ou Rosa, evitar o caudilismo personalista, que é um traço desagradável da cultura política latino-americana, que o Brasil talvez seja o primeiro país dessa região que pode fazer um debate de ideias sem que as pessoas se considerem inimigas entre si. Volto a insistir nesse ponto. Segundo, desde Dutra até aqui, todos os presidentes se elegeram com minoria no Congresso. E todos, sem exceção de nenhum, tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Quarto, vou pular o terceiro, porque é com ele que eu quero terminar. Quarto, persistindo e somente assim, persistindo no impasse, dar o passo adiante da democracia representativa que ainda nos aferra ao século XIX para uma democracia moderna de alta energia popular, convocando o nosso povo a resolver os impasses através de plebiscitos e referendos, votando diretamente. Mas a terceira, que é com a que eu planejei terminar aqui, depende de vossas mercês. O Brasil tem uma tragédia hoje acontecendo, e em toda tragédia meu espírito otimista me recomenda, há um lado bom. E o lado bom da tragédia geral do Brasil é que o Pacto Federativo está de tal forma rasgado que nós temos a condição tranquila, à luz da história do Brasil, de fazer essa grande reforma que saneia as contas do Brasil, para poder resolver, desinterditar o espírito criativo e inovador que há pelo país afora, especialmente nos municípios, fazendo um grande redesenho do Pacto Federativo Nacional em troca de uma profunda reforma da nossa institucionalidade. Esse é o caminho: democracia, democracia e democracia. Muito obrigado a todos.